Após 2 sábados, altos custos no SBT forçam Lucas Guimarães a gravar seu programa em estúdio. Mas não era itinerante? A situação tá preta. Pois é, minha gente, com informações de Flávio Rico, Lucas Guimarães mal estreou na televisão e já se encontra numa situação de barril. Com apenas 2 episódios exibidos no SBT, seu programa Eita Lucas já está envolvido em especulações e mudanças drásticas, até mesmo rumores de cancelamento. O motivo? Um rombo financeiro gigante, dificuldades com a audiência e, para piorar, a falta de confiança da própria emissora no projeto. O formato inicial do Eita Lucas era itinerante, ou seja, ele viajava o Brasil, diferentes cidades, uma ideia bonita no papel, mas que na prática se mostrou inviável. Afinal, cada episódio estava custando cerca de quase R$500 mil para ser produzido. Sim, R$500 mil por episódio. Para você ter uma ideia, esse valor é superior ao orçamento de algumas novelas do próprio SBT. E como qualquer empresa que visa o lucro, ou pelo menos não quer jogar dinheiro no ralo, o SBT rapidamente decidiu que isso não podia continuar. A solução encontrada é simples: adeus viagens pelo Brasil, adeus locações externas e olá, estúdio fechado. O Eita Lucas agora vai ser gravado num único lugar, no tradicional formato de palco. Resumindo, o programa perdeu um dos seus diferenciais e se tornou algo muito mais barato, mas também muito mais genérico. Se o problema fosse apenas financeiro, talvez Lucas ainda tivesse uma chance. O problema é que, além do alto custo, o programa também não está rendendo bons números de audiência. Sua estreia no dia 8 de março passou longe de ser um sucesso. O máximo que ele conseguiu foi um crescimento tímido de 13% aos sábados, o que, convenhamos, não é o suficiente para justificar um investimento bilionário. Para piorar, essa melhoria não foi suficiente nem para colocar o SBT à frente da Record na disputa aí pelo segundo lugar no ranking de audiência. Ou seja, temos um programa que custa caro, não gera retorno financeiro e ainda sofre para poder conquistar público. O que poderia dar errado? Outro indício de que o SBT não coloca fé no programa é a forma como a estreia foi tratada. O primeiro episódio teve apenas 30 minutos de duração e foi cheio de cortes. Se uma emissora aposta de verdade em um novo projeto, ela dá espaço e também tempo para ele crescer, mas não foi o caso aqui. O motivo? Bem, ao que tudo indica, a direção do SBT não gosta do resultado final. Não é só uma questão de orçamento alto, mas também de qualidade do produto. O programa, segundo fontes internas, não entrega aquilo que se esperava. O próprio Lucas tem sido muito criticado como apresentador. Muitos apontam que ele não tem desenvoltura no comando, parecendo mais um leitor de TP do que um comunicador assim de verdade. Além disso, há o fato de que algumas gravações anteriores foram descartadas. Sim, o programa já perdeu material gravado porque houve uma troca de diretor. E aparentemente o novo comando decidiu que parte do conteúdo não servia. Isso mostra que o projeto não nasceu sólido e que vem sofrendo ajustes desesperados para poder tentar encontrar o rumo. Agora, com a decisão de gravar tudo em estúdio, o SBT tenta minimizar o prejuízo e dar um pouco mais de sobrevida ao Eita Lucas. Mas a pergunta que fica no ar é: por quanto tempo? O histórico do SBT não é exatamente favorável para programas que começam assim com problemas. Se o Eita Lucas não mostrasse resultados rapidamente, as chances de um cancelamento precoce são muito altas. E, sejamos sinceros, se está difícil para o Lucas segurar um programa num horário fixo no SBT, imagine se ele for parar em outra emissora, numa rede de TV da vida com menos audiência, com menos estrutura. Não seria surpresa se nos próximos meses ele precisasse se conformar com um programa na rede TV, onde, aliás, muitas promessas da TV acabam indo parar quando as coisas não dão certo em canais maiores. A verdade é que Lucas Guimarães enfrentou uma estreia turbulenta. Desde o início, houve desconfiança sobre sua capacidade como apresentador e sobre o potencial do programa. E até agora ele não conseguiu provar que merece o espaço que recebeu no SBT. O alto custo de produção, somado à baixa audiência e às críticas internas, colocam o Eita Lucas numa situação muito delicada. A decisão de gravar tudo em estúdio é uma tentativa de salvar o programa, mas pode acabar sendo apenas um paliativo antes do inevitável fim. No fim das contas, essa história toda mostra que não basta apenas investir em grana, para que o programa funcione. É preciso carisma, talento e um projeto sólido. Se Lucas Guimarães não conseguiu reverter a situação, o Eita Lucas pode entrar para a lista de programas aí que vieram com muito barulho e sumiram sem deixar saudade.
Se tem uma coisa que a televisão brasileira adora fazer, é pegar uma pessoa famosa da internet e jogar no programa de televisão como se isso fosse uma fórmula mágica para o sucesso. O problema é que televisão não é tão simples assim. Não basta ter milhões de seguidores, é preciso ter carisma, talento e, acima de tudo, um programa que faça sentido. E é exatamente aí que o Eita Lucas começou a afundar antes mesmo de levantar voo. O programa estreou no SBT com uma proposta ambiciosa. Seria um projeto itinerante, viajando pelo Brasil, mostrando histórias, conhecendo lugares e levando o entreter. Até aí, tudo lindo. Mas a realidade bateu na porta no segundo episódio. Cada edição do programa estava custando essa bagatela de R$500 mil. Sim, R$500 mil para um programa que nem sequer conseguiu colocar o SBT na frente da Record na audiência. E a pergunta que fica é, quem aprovou esse orçamento absurdo para o programa que sequer mostrou que veio? O pior de tudo é que, mesmo gastando tudo isso, o programa não conseguiu entregar um produto final que convencesse a direção do SBT. Tanto que, na estreia, ele já sofreu cortes e teve só uns 45 minutos de duração. Quando uma emissora já começa encurtando um programa novo, pode ter certeza de que tem algo muito errado acontecendo. A audiência foi um fiasco. O máximo que ele conseguiu foi um crescimento tímido, o que, convenhamos, não significa absolutamente nada. E no último sábado aí, eles já mudaram de novo o horário. Era 2 até 2h30 e começou agora 3h30 da tarde, de 3h30 a 4h15. Então, ou seja, eles querem salvar. Né? Se a ideia era ter um programa que rodasse o Brasil, agora virou só mais um programa de estúdio, como tantos outros que já existem e custam bem menos. Isso significa que o Eita Lucas perdeu totalmente o seu grande diferencial. O que resta agora? Um apresentador sem experiência, um formato sem novidade, porque o formato do programa é todo de enlatados de outros quadros, até Chuveiro ou Dinheiro, que é um quadro de calouros copiado do Ratinho, aquele quadro do Mercado lá é copiado do Celso Portiolli. Todas as críticas começaram a aparecer desde a estreia. Ele simplesmente não tem aquela naturalidade necessária para comandar um programa. Parece que ele está sempre lendo alguma coisa, tentando forçar uma espontaneidade que não existe. A verdade é que ser apresentador de televisão é muito diferente de você fazer vídeo para a internet. Na TV não dá para cortar, editar, refazer cena e até ficar perfeitinho. Ou você tem jogo de cintura, ou fica evidente que você é um tapão para poder fazer aquilo. E no caso do Lucas, está cada vez mais claro que ele não está pronto. O SBT, que não é bobo, percebeu isso rapidamente. Se tivesse assim realmente apostado no programa, teria dado mais tempo, mais estrutura, mais divulgação. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, tudo que envolve o Lucas Guimarães parece ter sido feito no improviso. Começaram com gravações externas, depois descartaram várias delas, o diretor mudou, agora decidiram cortar custos e fazer tudo em estúdio. Ou seja, o programa está tentando se reinventar sem nem ter tido tempo de se estabelecer. E convenhamos, se já precisaram mudar tudo isso logo nas primeiras semanas, o futuro não parece nada promissor. Olhando o histórico do SBT, já dá para prever o que vai acontecer. Se um programa não começar a dar retorno rápido, o canal não vai pensar 2 vezes antes de jogar ele para um horário ingrato ou simplesmente cortá-lo de vez. E o pior de tudo é que o Lucas deve estar sentindo, essa pressão. Ele que entrou para a TV cheio de moral, agora está tendo que lidar com críticas, mudanças forçadas e a ameaça constante de cancelamento. Se ele tivesse começado em um projeto menor, talvez tivesse tido tempo de aprender, errar, melhorar. Mas do jeito que foi jogado direto para comandar um programa caro e ambicioso, só tinha 2 opções: brilhar ou fracassar. E até agora, tudo indica que a segunda opção está vencendo. É claro que há quem torça para que o programa se estabilize, mas a realidade é muito dura. Se nem com R$500 mil por episódio conseguiram entregar algo convincente, o que será que vão conseguir agora com que o orçamento foi drasticamente reduzido? Provavelmente, o que vai acontecer é que o programa vai se tornar cada vez mais sem graça, mais previsível e mais esquecível. E quando isso acontecer, o SBT vai fazer o que sempre fez: jogar para escanteio e fingir que nunca existiu. O que nos leva à pergunta final: qual será o próximo destino de Lucas Guimarães na televisão? Se o programa for cancelado no SBT, e isso parece cada vez mais provável, ele vai insistir na televisão ou vai seguir na internet? Se resolver insistir, o próximo passo natural é a Rede TV, que virou o lar oficial de programas rejeitados e apresentadores, enfim, de emissoras grandes. Mas será que vale a pena?
Porque se no SBT, que ainda tem um pouco de relevância, ele já não estava indo bem, imagina numa emissora onde a audiência mal chega a ser medida. A verdade é que Lucas recebeu uma oportunidade de ouro e até agora não mostrou que merecia. Muita gente talentosa, sabe, gostaria de ter uma chance dessas, mas ele, ao que parece, desperdiçou a dele. Talvez falte experiência, talvez falte carisma, talvez falte um programa melhor, ou talvez falte tudo isso junto. E nesse caso, não tem orçamento milionário que resolva. A televisão não tem paciência para quem não entrega resultado. Ou você se garante, ou dá lugar para o próximo, para outra pessoa. É nesse ritmo, parece que o Lucas Guimarães logo vai entrar para a lista de ex-apresentadores que passaram pela televisão sem deixar saudade. Carlinhos Maia, o marido dele, não tem medido palavras quando o assunto é a forma como o SBT tem tratado o seu programa do seu esposo. Desde o começo, Carlinhos não gostou nada da maneira como o programa foi exibido pela emissora. Em uma série de histórias no seu Instagram, que depois ele apagou, não sei porquê, ele expressou seu descontentamento de forma bem direta, chamando a atenção de seus seguidores e também da mídia. Ele não poupou críticas ao SBT, dizendo que a atração foi superestimada e picotada pela emissora em um claro sinal de frustração com a forma como o programa foi tratado. A crítica deles não foi apenas um desabafo pessoal, mas também uma defesa do trabalho e também do esforço do Lucas, que segundo ele colocou muita energia no projeto. Carlinhos afirmou que apesar de todas as dificuldades, o programa foi um grande sucesso, mesmo tendo sido picotado pela emissora. Ele também fez questão de citar que mesmo até a apresentadora, Sônia Abrão, conhecida por ser crítica, havia elogiado o programa, o que para Carlinhos foi uma vitória pessoal, já que Sônia raramente elogia alguma coisa. Apesar de todos os esforços de Carlinhos em defender o programa, a audiência do Eita Lucas no dia 8 de março não foi nada empolgante. Com apenas 2 pontos de média em São Paulo, principal mercado televisivo do Brasil, o programa ficou bem atrás da concorrência. A Record, inclusive, nesse último sábado, a Record ficou na liderança. Ela venceu o Caldeirão com Mignon, que é outro programa também que tá uma porcaria, desgastado. Ou seja, a estreia do Lucas Guimarães no dia 8 foi um fiasco em termos de audiência, o que colocou o SBT numa posição complicada. Carlinhos, no entanto, não se deixou abalar pelos números e continuou insistindo que o programa tinha sido um sucesso. Em um tom irônico, ele falou sobre as críticas de algumas pessoas que, segundo ele, botaram energia ruim sobre o programa. Ele parecia querer acreditar que, apesar das dificuldades, o programa poderia se reinventar e conquistar seu espaço. O fato de o programa ter sido picotado e a baixa audiência nos primeiros episódios indicam que o SBT não está tão confiante no projeto. Além disso, Carlinhos Maia apontou que após a estreia, ele e Lucas continuaram a trabalhar com o intuito de agradar o público e melhorar o conteúdo da atração. Ele parece acreditar e parecia que o Eita Lucas precisa de mais tempo e de ajustes para poder atingir o seu potencial. Só que, no entanto, a insatisfação com a postura do SBT em relação ao programa não foi a única coisa assim que se destacou nas declarações de Carlinhos. Ele também demonstrou estar consciente de que a emissora está no processo de teste, tentando entender se o público realmente gostava do formato, o que, segundo ele, justifica a forma apressada e fragmentada da estreia. Apesar de suas críticas, Carlinhos não deixou de expressar orgulho pelo trabalho realizado até aquele presente momento. Ele parecia estar convencido de que, mesmo após as falhas na exibição e a fraca audiência, o Eita Lucas tinha algo de especial. E, ao mesmo tempo, ele mandava um recado claro ao SBT. Não basta simplesmente picotar o programa e esperar que ele funcione. É preciso dar mais apoio e entender o esforço que está sendo colocado ali na atração. Mas o que fica claro nas palavras de Carlinhos é a tensão existente nos bastidores do programa. A mudança repentina na forma de exibição com o corte e agora outra mudança de horário parece refletir uma falta de confiança por parte do SBT no potencial da atração. Afinal, se um programa é picotado e tratado com indiferença, é muito difícil você esperar que ele se desenvolva de maneira satisfatória. Que o SBT aprenda com os erros e que no futuro, Lucas e Carlinhos possam olhar para trás e ver que essa fase foi apenas o começo de uma grande história na televisão. Tá dada a informação aí, minha gente, de que por altos custos,
Por conta desse R$500 mil aí gasto em cada episódio, o programa do Lucas Guimarães vai ser feito agora em estúdio. Uma pequena atualização aqui. A equipe do Lucas Guimarães informou a coluna do Flávio Rico que é uma inverdade que o programa será feito em estúdio. Isso informa a coluna do Flávio Rico, que foi que nós damos a informação aqui, que o programa, por conta desse alto custo, será feito em estúdio. A equipe do Lucas alegou que o programa é todo produzido por eles e o SBT só exibe. Então não existe essa informação de que será feito em estúdio. Mas, como na televisão tudo pode acontecer, o vídeo está no ar, a informação está dada e a contra-informação, né, a resposta deles também está aqui. De acordo com a equipe do Lucas Guimarães, o programa seguirá itinerante. Agora, resta aguardar para ver, né? Tá dada a informação, minha gente.